Boa tarde, ouvintes da Rádio Cotia, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Crianças a Bordo, nesta terça-feira, a partir do meio-dia. Estamos aqui com uma convidada super especial, a nossa querida Nirley Crispi, para quem tiver interesse aqui, o cartãozinho dela. Ela é psicoterapeuta e consteladora sistêmica, não é isso? Isso, exatamente. Boa tarde, pessoal. Eu sou psicoterapeuta, minha formação é psicologia. Eu me intitulo psicoterapeuta justamente porque eu tenho inúmeras outras formações. Sim, e por conta disso é melhor ter um nome mais abrangente. Sim, né? com certeza. Nirley, eu gostaria que você estivesse falando assim, um resuminho aí da sua formação para o pessoal, para eles entenderem por que eu te convidei para o meu programa para falar sobre crianças. Então, pessoal, na psicologia nós temos uma área que é de interesse, né, que é a psicologia infantil. A psicologia infantil, então, ela vai estar trabalhando questões da criança, mas também essa criança interagindo com os pais e com a família, né? Depois, passando um pouquinho, essa criança como que interage com a escola, ou com creche, escola, e vai se inserindo na sociedade. Então, essa é uma das minhas formações. Na constelação sistêmica, nós temos esse olhar para a criança também. Hoje, inclusive, existe uma constelação, uma especialização sistêmica que é com pedagogia, onde a gente tem esse olhar para as escolas, como que isso está acontecendo nas escolas, né? Muito bem. Eu, inclusive, queria alertar aqui vocês, gente, que a Nirley, assim, não foi a primeira pessoa a me falar nessa questão da constelação familiar, mas é um assunto super interessante porque ela vai pesquisar, me corrija se eu estiver enganada, lá atrás, as tendências de repetição de comportamento. Exato. Ela vai pesquisar o porquê que certas coisas na sua vida, né, que certas acontecimentos se repetem, o porquê disso, e ela vai bem mais a fundo. Estou falando bem superficialmente o que eu ouvi falar quando eu era, assim, 5 anos mais nova, que é um assunto, na verdade, bem novo, e eu ouvi falar lá atrás de uma amiga minha que teve um curso sobre isso. E aí eu gostaria só de estar enfatizando que é uma área muito interessante para quem quiser estar passando aí com a Nirley. É muito legal, gente. É uma coisa, assim, de autoconhecimento muito rico. Mas o tema do nosso programa hoje é sobre crianças. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância de rotinas na disciplina dos pequenos. E eu vou primeiro, né, antes de estar entrevistando a Nirley, tendo aí um papo com ela sobre esse assunto, eu gostaria de falar um pouco das minhas experiências com outras psicólogas e pedagogas que eu andei conversando e que falaram assim um pouco, né, dos casos delas de consultório que eu achei muito interessante eu vim trazer. Até ia perguntar para a Nirley se é comum isso mesmo no dia a dia de vocês como psicóloga. Eu soube um caso, assim, Nirley, que na evolução da criança, né, é muito comum a gente falar na tirada da chupeta, da mamadeira, no desfraude. Isso, na verdade, ele não tem um tempo certo para acontecer, né? Ele tem uma média aí de tempo que deve ocorrer, mas varia muito de criança para criança. Muito, varia muito de criança para criança e vai variar principalmente como que é essa relação dos pais com esses fatores, né? Sim. Então, por exemplo, nós temos crianças que amadurecem e que têm uma prontidão mais precoce, então fica fácil de negociar, por exemplo, desfraude, e também tem a capacidade de assimilação, né? Sim. Justamente dessa criança com relação à fralda, né? Vamos pensar um pouquinho o que é a fralda, né? A fralda, ela é um fator de dependência muito grande com os pais, né? Ou com os cuidadores. Não é só os pais, mas os cuidadores também. Então aí, o que a gente costuma verificar? Se não consegue fazer o desfraude dentro do tempo que é considerado, normal. Eu não gosto muito dessa palavra para crianças, etc., porque o que é normalidade? Aí a gente vai se estender, não é o caso. Então, assim, dentro de um tempo esperado, né, que foi aí estabelecido socialmente, nós olhamos para essa criança e vemos o quanto que ela vai estar mantendo ou não essa fralda para garantir a atenção desses pais e desses cuidadores, né? Sim.
Outras situações também estão ligadas, por exemplo, a questões de insegurança dos próprios pais. Sim. Então, os pais transmitem isso e a criança pequenininha, ela ressona muito esse campo dos pais, né? Então, muitas vezes, quando os pais trazem queixas, porque meu filho é assim, assado, eu digo, então vamos conversar primeiro, como que você é? Sim. Né? O que acontece? Como que é essa dinâmica dentro da casa? Quais são as tensões? Quais são as ansiedades? Quais são os medos, né? Sim. E aí a gente também investiga como que é essa relação com os avós. Porque muitas vezes os pais estão repetindo esses padrões, né? E aí isso vai se perpetuando dentro de um contexto familiar. Com relação à chupeta, é outra questão também importante. Porque todos nós, e isso não é só criança, né? Todos nós passamos por fases. Então, na psicanálise, por exemplo, a gente vai passar pela fase oral. E a chupeta, ela vem justamente para satisfazer essa questão da oralidade que não foi fechada, não foi satisfeita no período, entre aspas, novamente, que era considerado como um período de fechamento. Aí nós vamos falar, uma criança mantém a chupeta durante muito tempo. O que está acontecendo, né? Muito provavelmente tem alguma carência na relação com os pais que não está conseguindo ser suprida. A chupeta, por exemplo, quando que ela surge para a criança? Principalmente para conter o choro, né? Isso. Ela vem como um consolo, né, inicialmente. Então, Sim. vamos pensar. A criancinha lá, bebezinho, ela tá lá com dor de barriga. Pronto. O que os pais tendem a fazer? Tá com dor de barriga, a primeira coisa que a tendência ou é acolher no seio ou dar uma chupetinha. Sim, que seria o consolo, né, da criança para aquela dor que ela está passando, ela ter um conforto, né? Exato. A criança se conforta. O tempo vai passando, ela deixa de ter aquela dor de barriga, mas ela vai dormir, ela tem uma inquietação, ela se sente insegura. O que ela pega? A chupeta. Sim. E ela vai dormir com a chupetinha. Até uns 2 anos, 2 anos e meio, que é considerado mais ou menos o período de desmame, por exemplo, da chupeta. Tem crianças que não dão conta de se desmamar e elas vão avançando, vai a 3, 4, 5 anos e ela ainda não desmamou da chupeta. Sim. Então é algo para ser olhado com os pais, talvez em setting terapêutico na medida do possível, e se não for possível, ir conversando, né, com essa criança e acolhendo as necessidades dela e acolhendo o medo, a insegurança, que é a expressão, né? Sim. Eu vou abrir aqui um pouquinho para os nossos ouvintes uma experiência minha com relação à questão da chupeta, que no meu caso a retirada da chupeta foi feita de forma muito dialogada, mas eu, como era uma criança muito solidária, próximo, a minha mãe contou uma história de que a mamãe passarinho tinha um filhote passarinho que estava precisando de uma chupeta, porque ele era muito pequenininho, menor que eu na época. Eu tinha 2 anos quando ela me contou essa história. E ela falou que se eu deixasse as minhas chupetas na janela, a mamãe passarinho ia buscar e no final do dia eu podia olhar que ela tinha levado. E eu acreditei. Eu peguei todas as minhas chupetas na época, coloquei no beiral da janela e eu fui deitar, fui dormir, fazer o meu sono da tarde, né? Que eu fazia a soneca da tarde ainda nessa idade. E aí quando eu acordei e realmente as chupetas já não estavam mais lá, é meio que a história do Papai Noel, né? Quando você vê que aquilo que o adulto te contou, foi a proposta, né? Foi atendida. Então eu não pedi mais a chupeta, porque eu vi que tinham crianças menores, ou assim, bebês mesmo, que estavam precisando mais que eu, e que eu já tinha passado da idade. Aí foi assim que minha mãe me convenceu que eu não deveria chupar mais chupeta. Mas foi uma coisa muito assim, né, de diálogo mesmo. Eu tô aqui com uma pergunta da Li Soares, eu queria mandar um beijo pra ela. Ela está participando aqui conosco. Ela falou que ama o programa, que ajuda muito com o filho dela. Um beijo aí pro Santiago. E eu também estou aqui com o Vitor Manuel. Nirley, é mau costume mimar muito criança? Como vai refletir isso no futuro dela? E aí, Nirley? Então, Vitor, eu não concordo muito com esse estereótipo que se criou em torno do mimar, né?
Sim. Eu vejo que assim, tudo precisa ter uma medida, né? Tudo precisa ter um equilíbrio, vamos dizer. Às vezes a criança ela está precisando realmente de que ser acolhida. Ela levantou lá os bracinhos, ela está precisando. Quando você percebe que é manipulação, porque há um limiar entre o mimo e a manipulação, né? Sim. Tanto da criança quanto dos próprios pais. Com certeza. Então vamos olhar por partes essa questão, que é uma questão muito importante. Quando você percebe que essa criança está angustiada, ela está carente, ela está precisando, é bacana acolher. Né? Então aí não é mimo, conforme é a necessidade acolhimento. mesmo. Agora, quando ela está lá manipulando com as birras, se joga no chão porque ela quer, porque quer alguma coisa, então aí já não é interessante que se dê a atenção, porque acaba sendo o quê? Eu me jogo no chão e eu te manipulo, eu vou ser tirana, eu vou te dominar, papai e mamãe, para que você faça só o que eu quero. Então é preciso aprender, aprender a olhar o que é esse mimo, o que você chama de mimo, né? Porque, por exemplo, uma questão que hoje é muito importante de ser olhada, gente, muito mesmo, é a seguinte: as crianças estão tendo muitos ganhos, né, até de uma certa forma, ganhos fáceis, entre milhões de aspas, porque assim, os pais se sentem culpados, a mãe se sente culpada, o pai se sente culpado pela ausência deles e necessidade de estar trabalhando. Com certeza, hoje nós temos essa realidade. Aí esse pai, essa mãe volta para casa e ela diz assim, ela, dentro dela, do imaginário deles, acha que ela vai compensar esse filho, esse bebê, ou até essa criança já um pouquinho maior, trazendo presente, trazendo doce, trazendo alguma recompensa. Mas essa criança não está querendo exatamente aquela recompensa. Ela está querendo o quê? Atenção. E uma coisa que eu falo para vocês, pais, é muito melhor e mais compensador para o seu sistema familiar que você tenha uma hora de qualidade de relação com o seu filho do que você ter 10 horas de presença ausente. Tá? Isso é muito sério. E isso vem acontecendo muito. Aí os pais chegam em casa, a criança está lá carente, mas ela também tem lá o imaginário dela, né? E também uma forma de dominar os pais, né? Ah, me dá o celular que eu quero brincar. Ah, me dá o celular. E aquilo fica martelando, esses pais cedem esse celular para a criança. Ela pega o celular que é dos pais e toma para ela. Que é uma certa maneira, ela está tomando os pais para si. Sim. Porque, gente, tem situações muito sérias presentes nisso tudo, né? Hora de jantar, por exemplo. Precisa ter hora de refeição com a criança. Ok, você não pode estar durante o dia com o teu filho? Não tem problema. Esse teu filho precisa saber que você está ausente, porque você está ausente. Você chegou, deixa seu celular de lado e vai brincar com essa criança. Ah, mas eu tenho que... A mãe, né? Segunda jornada. Sim. Ah, mas eu tenho que fazer o jantar, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que passar, tenho que varrer. Eu compreendo isso tudo, está presente. Mas a casa fica, o filho continua, né? E isso é muito importante de ser olhado, né? Eu não estou dizendo, deixe de fazer o seu jantar, mas procure fazer algo mais simples e esteja mais presente com o seu filho. Chegou em casa, é aquele momento, puxa, cheguei, vamos contar o que aconteceu. Conta alguma coisa pro teu filho da tua rotina, aconteceu isso ou aquilo, eu comi alguma coisa que eu gostei, ai, Blair, isso eu não gostei. Como foi na escolinha, né? Como é que foi seu dia? Pra ele, e vai criando esse hábito, ou na verdade vai resgatando esse hábito, que infelizmente vem se perdendo. Vem sim, com certeza. Devido muito ao uso de eletrônicos, né, hoje em dia, e mas aquelas brincadeiras de rua, né, que as crianças tinham espaço para brincar, a falta de segurança hoje em dia realmente aí pro lazer infantil, está comprometendo realmente a qualidade aí da infância de muitas crianças, porque hoje os pais não têm como deixar a criança, de repente, brincar, né, na rua,
né, para se divertir, ser mais ativa. Isso está repercutindo até mesmo na vida da criança, assim, no sedentarismo, na obesidade infantil. Tá tendo um agravamento aí, né, nesses estados de saúde por conta da rotina da criança, que hoje já é bem diferente da criança de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que a gente brincava na rua, pulava a corda. As crianças perguntam hoje, o que é mãe de rua? O que é pular corda? O que é isso? Elas não sabem o que é, porque elas nunca viveram, elas nunca tiveram a experiência de brincar na rua, brincar de amarelinha. Então é muito saudável assim que os pais tenham contato com essa criança, assim, de atividades também mais voltada para um lazer externo, ou de repente tá junto com a criança numa atividade lúdica que ambas possam participar, né? Não uma atividade assim que só exija uma pessoa participar, como os jogos de computador ou os jogos de celular. Tem que ter uma interação realmente. É legal, por exemplo, aqueles jogos cara a cara, jogos que estimulem mesmo a criança, a parte lúdica, mas também uma atividade que ela possa, assim, interagir, né? Com o pai, com o adulto. Gente, é muito importante relembrar uma questão. A questão das etapas da vida, sim. Claro, né? Nós temos aquela fase que a criança ela é super pequenininha e que ela tem toda aquela demanda, né, dos pais estarem presentes o tempo todo, ou um sim. Cuidador presente. Então vai entrar a babá, os cuidadores de creche, etc. Sim. Mas nós temos um período da criança que é extremamente importante, que é o período lúdico, né? O período da construção. É aquele momento que ela vai brincar de casinha, que ela está brincando sozinha. Ok, é o momento que ela brinca de carrinho, tarará, mas é nesse momento que ela precisa da estimulação externa para que ela possa ser criativa. Sim. Então, sim, concordo contigo, a questão tecnológica, ela faz uma estimulação por um lado, faz mas por outro, ela não permite que a criança crie naquele momento. E isso é grave, tá? Existem recursos que você pode fazer dentro da sua casa, que são recursos muito fáceis e baratos. Você não precisa ir comprar brinquedos difíceis e caros, não é, gente? Eu sei que assim, eu acho curioso, muitas vezes eu já vi isso acontecer. Sim. A criança ganha, sabe aquelas massinhas? Sim, que vem aquelas bonequinhas, massinhas de modelar? E aí ela ganha um carrinho super produzido e ela vai lá e gosta mais de brincar com a massinha. Sim. Por quê? Porque a massinha é aquele momento, ó, o lúdico, ela está sentindo, ela está experimentando, ela está brincando. Isso é importante. O pai, a mãe ou alguém que cuide dela, sentar com ela e vamos criar. Então vamos criar o quê? Vamos criar uma florzinha, vamos criar um bichinho e depois dar vida para aquela criação dela. É super importante. Pode-se brincar com recortes. Sim. Tá? Isso tudo é barato, né? Então você não precisa ter o... Lego, né? Uma coisa de montar e criar coisas, Lego, exato. De repente aí... artigos e ferramentas que estimulam a imaginação, né? Não dá a coisa pronta, dá uma coisa que ela possa estimular a imaginação, criar personagens. E na continuidade, na próxima etapa, vão entrar os jogos de tabuleiro, que é o que você falou, do cara a cara, né? Esses jogos de tabuleiro, eles precisam ser resgatados. Porque os joguinhos que a gente tem no celular, e eu gosto de jogar no celular, tá? Não tô dizendo que não. Eu também gosto, gente, adoro jogar. Tô fazendo o meu tipo aqui, não. Eu gosto, acho legal. Mas tudo tem que ter o seu momento, o seu horário. Agora, para a criança, é muito mais importante um jogo interativo, onde ela senta, onde ela vai... Num jogo de tabuleiro, por exemplo, ela vai aprender a ganhar e perder. Sim. Extremamente importante, gente. Né? Aí uma criança que foi extremamente mimada, por exemplo, voltando na pergunta anterior, se ela não aprende a olhar para a vida e saber que em alguns momentos ela vai ganhar, em outros ela vai perder, é uma criança que vai se frustrar e vai ficar muitas vezes ou retraída ou ela vai para o extremo e fica agressiva. Ela vai ter a baixa tolerância ao não, né? Ao negativo, à crítica, ao perder. Ela não vai ter aquela tolerância à perda, à crítica, ao não, né? Isso é muito importante. Bom, gente, vamos seguir aqui com uma pergunta da Penélope Gonzaga. É certo dizer que a orientação sexual tem a ver com a influência na infância? O que você acha, Nirley? Olha, orientação sexual hoje em dia é algo que vem sendo ressignificado, tá? Sim. Certamente ela vai sofrer influência, sim, tá? Do meio onde ela vive e daquilo que ela aprende. Sim. Tá? Isso vai determinar o gênero dela? Não. O gênero a gente já nasce com ele, assim como a gente nasce com
a gente nasce com sexo, a gente nasce Sim. homem ou mulher. E o gênero, ele vai se estabelecer com o tempo, né? Mas conforme essa criança ou esse adolescente vai se perceber. Sim. E isso ela já nasce, né? Já tem estudos que você já nasce. Agora, a orientação sexual, ela vai sofrer influência, sem dúvida nenhuma, porque tudo é aprendizado. Com certeza. Né? Então, por exemplo, eu digo, isto é um copo de água, porque eu aprendi que isso é copo. Eu poderia dizer que isso aqui é um elefante de água se eu tivesse aprendido que isso é um elefante. Com certeza, né? Vai do seu referencial, né? Eu digo, eu tomo água, então eu tomo água, ó. Ok, eu poderia estar dizendo, eu estou tomando terra. Sim. É tudo como que eu aprendi, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode dizer que tem influência. Eu queria aqui mandar um parênteses aqui, um beijo muito especial para Lê Paulino dos Santos, que está nos acompanhando. Um beijo muito especial. Beijo, Alê. Obrigada aí pela presença. E vamos continuar, porque só surgem perguntas. A Jomínia Vila. Verdade que rotina acalma a criança? Acalma. Sim. Acalma e muito. A rotina, ela é necessária. Isso é importante. A gente estava falando com ansiedade, né, Dirley? Lembra que a gente falou? Exatamente. Nós conversávamos antes de iniciar o programa a respeito de ansiedade. A rotina, ela acalma, porque ela vai lidar com a ansiedade da criança também. Sim. Claro que vai ter o reflexo dos pais, a ansiedade dos pais, da criança, etc. Mas a rotina, ela vai trazer para a criança referenciais. Sim. E, gente, é muito difícil viver sem referencial. Outra coisa que eu vou voltar naquela pergunta, né, do Amaro. Sim. A criança precisa aprender limites. Sim. Quando uma criança tem limite, por mais brava que ela fique, ela sabe que ela é amada. Sim. A criança que não tem limite, ela não tem a sensação desse amor. Mas os pais, mas é que são pais liberais. E aí? O quanto que essa liberalidade ou essa liberação também não é uma isenção de cuidar. Sim. Né? Isso é muito sério. A criança, ela necessita de limites. E a rotina traz o quê? Noção de limite. Sim. Né? E isso é extremamente importante. Então, acalma sim. Então, gente, só um parênteses aqui também para falar. Quando a criança tem um referencial, principalmente do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, ela acaba criando realmente aí a noção de limites, como foi falado, e ela começa a criar a personalidade dela, né? Começa a criar aí o quanto ela vai decidir dentro dela seguir o certo ou seguir o errado. Ela aí vai poder tá lidando com as escolhas dela, né? Porque se ela não tem um referencial do que é certo e do que é errado, ela não tem como dizer que ela está optando pelo certo ou optando pelo errado. Ela não sabe. Então, aí ela já vai criar, né? Vai constituir a personalidade dela, vai constituir as escolhas dela. E aí ela vai constituir, inclusive, né? Como ela vai conduzir a vida dela. Inclusive, só quero fazer um adendo nessa questão que você está colocando, que é muito séria. Sim. Que é o seguinte. A criança, quando ela evolui um pouquinho, então já na idade, ela vai para a escolinha. Isso. A tendência de uma criança é se apropriar de algo novo. Sim. Né? Então, por exemplo, ela chega lá, o amiguinho levou um bonequinho, levou um carrinho, e ela acha aquilo lindo e ela quer para ela. Isso é normal, isso é natural. Sim. Esse é um impulso normal. Aí ela se apropria e leva para casa. E aí os pais às vezes não percebem, não estão muito atentos. Sim. E esse comportamento começa a ser repetitivo. E ela vai achando que ela pode pegar qualquer coisa de qualquer um, sim, a qualquer momento. E é preciso, sim, que ela entenda que ela tem o direito de pegar o que é dela, que ela pode brincar com o outro, sim, e dividir esse objeto, sim, durante um tempo, e que esse objeto precisa ser devolvido para o outro, porque esse é da propriedade do outro. Então, esse é um limite importantíssimo, porque senão é um precursor de um vício, por exemplo, de roubo. Sim, né? Exatamente. Aquela coisa, né, gente? O meu direito de escolha, de liberdade, vai até onde começa o direito do outro, né? Porque o outro tem o direito sobre a propriedade dele, então eu não tenho o direito de invadir. Eu posso compartilhar, mas eu não posso me apropriar.
E isso realmente eu vejo em escola, pelas minhas experiências, os 2 anos que eu estive aí em contato com berçário e educação infantil, que é muito da criança. Ela chega, se ela é muito egoísta, ela vai pegar o do outro sem avisar. Mas se ela gosta de compartilhar, ela vai falar, você não quer pegar o meu emprestado para eu poder pegar o seu? Isso. É muito comum. Então tem que tomar cuidado principalmente para as crianças, que elas não têm essa dinâmica da fala, da troca, porque geralmente ela vai querer pegar o do outro e não vai querer emprestar o dela muitas vezes. Então tem que tomar cuidado, porque tem crianças assim, tem mais tendência que outras, e geralmente vai pela imaturidade também da cabeça de cada criança. Então é importante a gente estar ressaltando isso também. Bom, temos aqui a Eliane Amaral. Tem uma amiga que o filho dela tem quase 3 anos e não fala. Ela levou no médico e o médico disse que é por causa da chupeta. Ela tirou, né? Quis tirar a chupeta dele, não conseguiu. E o que ela poderia fazer nesse caso? Olha, eu vou dar uma experiência assim muito grande que eu tive primeiro e depois a gente vai passar para profissional, tá complementando aí, explicando para vocês. Realmente, 3 anos com chupeta, a gente tem aquela coisa da fase oral que está sendo desenvolvida nessa fase. Principalmente a criança com 3 anos de idade, ela não desenvolve fala, muito provavelmente porque ela tem o que a gente chama de língua flácida, a parte oral um pouco desenvolvida ainda. Então, é muito importante que esteja estimulando a parte oral dessa criança com maçã, com alimentos um pouco mais sólidos, ou até mesmo com treinos de fono, né? Para estar aí estimulando ela a fala, porque senão ela vai ter um atraso sim no desenvolvimento da fala. Mas vamos ver da questão de ponto de vista psicológico. Eu estou falando da experiência que eu tenho como nutricionista, e eu vou passar para a Nirley agora, porque o impacto disso para a criança no ponto de vista psicológico é até um pouco mais sério, gente. Então, meu nome? Eliane Amaral. Eliane. Então, Eliane, essa é uma questão que acontece, né? Ela é recorrente, sim. Mas quando é assim, é caso a caso, tá? Nós vamos precisar primeiro, quando já chegou casos para mim nessa situação, e eu vou verificar o que está acontecendo com essa criança sim. A questão da chupeta, ela pode ser um fator, sim. Mas eu vou... o que eu vou trabalhar com esses pais? O quanto que você estimula essa criança a fazer a solicitação daquilo que ela quer. Sim. Então, muitas vezes, a criança aponta o dedo e já é atendida. Ok, ela não precisa falar, né? Porque, assim, a nossa tendência, isso como ser humano, é de economizar energia, tá? Então, assim, a tendência é, se eu não tiver que falar, eu não vou falar. Quer dizer, algumas crianças são mais agitadas, e aí elas já falam mesmo. Mas aquelas que já têm a tendência de serem mais tranquilinhas, elas não vão falar mesmo. Uma outra questão que está presente é a questão da avaliação com uma fono, sim. Precisa ver se esse aparelho fonoaudiológico dela está bem trabalhado ou não. A questão da arcada dentária, a deglutição, como que é a deglutição dela, sim, né? Até por uma questão de treino, porque às vezes ela tem essas inibições. Precisa ver também o aparelhinho, as cordas vocais dela, se está tudo preservado. Estando tudo preservado e entrando com treinos motores, a gente vai olhar, então, o que acontece emocionalmente que ela trava. Sim. Porque eu falei da estimulação, mas também ela pode ser uma criança assustada. Quando de repente ela foi falar alguma coisa, ou ela gritou, ela foi repreendida. Ela foi repreendida de tal maneira que ela ficou traumatizada. Então, sim, ela tem medo de falar, né? E, então, todos esses fatores estão presentes. Sim. E isso é importante de ser olhado. Com certeza, gente. Então, dependendo do caso, se não for nenhuma questão fisiológica, no caso, a constituição dela, né, como pessoa, está saudável, ela tem total condições de falar, e ela não fala, tem que estar vendo realmente o aspecto psicológico. O porquê que essa criança não fala? Ela não está sendo estimulada? Ela tem algum trauma de que ela não fala porque ela foi repreendida ou de repente tomou um susto muito grande na infância. Eu conheço pessoas que ficaram gagas ou pararam de falar por conta de um trauma com o cachorro, de repente. Uhum. O cachorro avançou em cima dela quando ela era criança, ela estava brincando e falando com o cachorro e ela parou de falar simplesmente. Foram muito treino com psicólogos, com fonos para poder recuperar isso aí.
Mas, via de regra, é mais estimulação mesmo, que você tem que estar estimulando aí a criança a falar, porque se realmente ela tem a solicitação dela atendida sem a fala, para que ela vai desenvolver a fala? Bom, vamos continuar aqui, temos uma pergunta da Marta Gomes. Sentir raiva no período da gravidez reflete na personalidade da criança? Mito ou verdade? E aí, Nirley? Gente, essa é uma pergunta interessante, né? Dizer que é verdade, aí você tem que estender para todos. Dizer Sim. que é mito é negar algo que de fato pode acontecer. Volto à questão, né? Na área da psicologia, a gente sempre diz que todo caso é um caso. A gente precisa olhar quais são as predisposições. A gente precisa ver como que essa mãe está levando essa gestação. Porque isso é muito fácil, né? A mãe tem que ser aquela coisa super, hiper perfeita. Isso não existe. Antes dela ser mãe, ela é o quê? É um ser humano, uma pessoa que tem sentimentos como outros qualquer. Né? Exatamente. E a gestação, ela gera uma série de inquietações, uma série de angústias que não é fácil de lidar não, tá? Para quem ainda não passou pela experiência, a mulher ela passa por inúmeras mudanças na vida dela durante esse período gestacional. Ela perde o referencial de corpo, tudo isso muda, os hormônios se alteram, isso altera o humor, ela pode ter uma gestação mais tranquila ou menos tranquila, Sim. como que está toda a expectativa. Desejada, indesejada. Exatamente, então tudo isso a gente vai levar em conta, né? Então dizer que é mito, não é mito, mas é verdade, tudo depende de caso para caso, né? Tá certo. Nirley, nós estamos bombando com as perguntas aqui. Ana, Nirley, mandem beijos para minha mãe, lá de Sergipe. Ui. Sou quem sou graças a essa mulher. Sou fã do programa. Giovana, um super beijo aí para sua mãe, para a senhora mãe da Giovana. Esteja aí, senta-se abraçada, beijada. Nós do programa gostamos muito aí da participação dos nossos ouvintes. E a Giovana realmente é uma pessoa que está aqui sempre nos acompanhando. E Giovana, parabéns por você olhar para sua mãe com todo esse respeito e carinho, Sim. né? Porque aí você está fazendo um olhar sistêmico muito importante. Com certeza. Porque reconhecer que você é o que você é hoje, porque você teve a oportunidade que a sua mãe te deu de nascer, é muito importante, porque é isso aí. A gente pode até não gostar, mas foram eles que nos deram a oportunidade, Com né? Afinal de contas, nos geraram a vida, nos deram as noções de referencial, de certo, de errado, nos orientaram, né? Então é muito importante aí a gente estar agradecendo as pessoas que nos geraram, né? E eu soube aí que a Nirley, por questão de ter essa parte das constelações sistêmicas, né, constelações familiares, eu soube que muita coisa a gente descobre quando a gente olha para as nossas raízes, né? Quando a gente olha ali para os nossos antepassados, porque tem coisas que são tendências, gente, não é que a gente queira, não é que a gente escolheu, não é que a gente, assim, precise agir daquela forma, mas são tendências. E então, é uma coisa assim que quanto antes você descobre, melhor, não é isso, Nirley? Para você tratar e se conscientizar. Com certeza, gente. Olhar para isso é extremamente importante. Mesmo aqueles que nasceram e foram viver em casas de abrigo, né? Porque os pais não deram conta. Ah, mas meu pai, minha mãe me abandonou, eu fui para adoção. Gente, eles fizeram aquilo que eles conseguiram, né? Sim. Então, nem sempre a gente tem esse direito, né, de ficar botando o dedinho e falar, eles me abandonaram. Você sabe o que eles passaram? Não. De repente, eles preferiram te entregar para que você pudesse ter uma vida melhor, né? E na oportunidade vai ser bacana. Gente, eu passo aqui no finalzinho do programa para dizer, estejam acompanhando o trabalho dessa super mulher que é Nirley Crispi, esteja aí assistindo Vida em Movimento, porque é muito interessante, ela é uma mulher super rica, com uma bagagem muito extensa, e eu mesma tenho vontade de fazer cursos com essa mulher maravilhosa, porque eu gostaria muito aí de aprender um pouquinho do que ela sabe, porque ela tem, assim, fora a área, né, de psicoterapeuta, ela é muito, assim, rica em outros cursos, ela tem um conhecimento, assim, de espiritualidade, de energias, de medicinas alternativas que são muito ricas. Então, esteja acompanhando o Vida em Movimento. Nirley, por favor, fala quando você está passando aqui no Vida em Movimento, seu horário, o dia que a gente pode estar acompanhando.
Primeiramente, eu quero te agradecer. Gratidão Tá por certo. todo esse... Eu aceito e agradeço realmente, porque a gente precisa honrar também tudo aquilo que a gente conquista, tá, gente? Sim. Isso é importante, olhar para os nossos troféus, porque isso nos engrandece e nos empodera como ser humano, tá? Com certeza. Então aprendam a agradecer os elogios também, porque as pessoas tendem Obrigada. a rejeitar, né? Então gratidão, Sim. seu programa tá lindo, a sua audiência é muito bonita também, a participação de todos os seus ouvintes. O programa Vida em Movimento vai ao ar todas as terças e sextas-feiras, das 11 às 11h50, aqui pela Rádio Cotia. E no programa Vida em Movimento eu tenho trazido convidados também. Sim. Eu abordo vários temas, dos quais eu também tenho alguma expertise ou não, mas é que eu acredito muito no trabalho multidisciplinar e eu costumo fazer essa troca com os meus queridos colegas também, e também do curso, sim. Em breve eu vou estar fazendo um curso de Reiki aqui na rádio. Eu estarei participando, gente. Então, olha, já quem aviso, quem tiver interesse, eu já sou uma candidata aí. Alguma coisa aqui. Sim. E em breve também eu vou estar trazendo algumas outras vivências, tá? Do ser integral, onde a gente integra o sagrado feminino com o sagrado masculino, que é a Ótimo. tendência dessa nova era, né? Sim. Porque hoje se olha muito só para o sagrado feminino, se abandonou um pouco o masculino, mas o importante é a união do yin e yang, tá? Então Com o ser certeza, integral gente. em breve vai estar aí para vocês também poderem Sim. viver essa imersão. E aí eu atendo em São Roque, eu atendo em São Paulo, eu atendo em Jandira, e aí nós podemos estar trazendo outros assuntos Sim. em outros momentos, tá E bom? como o pessoal pode estar marcando com você, Virley? Tem um contato? Como é que faz? Tem sim, vocês podem mandar as suas perguntas aqui para a rádio. Vocês também podem mandar as suas perguntas para o meu e-mail, contato@nirleicrespe.com.br, Nirley com Y no final, tá? Tudo junto, nirleicrespe.com.br. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 11 99 287 5875. Vou repetir para vocês, 99-287-5875, tá? E pode mandar que eu respondo, mesmo que eu demore aí um pouquinho, mas eu respondo a todos. Sejam pacientes, tá, gente. Até uma semana e ela deve estar respondendo. Não, semana antes até disso, isso aí, ó. antes disso Ó, eu fui respondo. muito pessimista. Eu respondo sim, tá? Então, assim que vocês quiserem, a gente pode estar interagindo aí. Sim. E participem do Vida em Movimento, é um pouquinho antes do programa da Isso mesmo, Ana. antes da gente aqui às terças-feiras e às sextas às 11 também. Das 11. Acompanhem o programa porque é super interessante, gente. E temos reprise do programa à noite, nas sextas-feiras, tá? Então, assim, não consegui assistir? A live tá aí disponibilizada para vocês. Vocês podem replicar e as compartilhem. Porque outras Sim, pessoas com certeza, certeza podem, né, vão ser gostar. beneficiadas Sim. e podem entrar em contato conosco, né? Mandem sugestões, né, do que vocês Com querem. certeza. Gente, é tão ouvir. gostoso quando vocês participam. É muito bom. É tão bom. É muito bom. Sim. Então é isso, gente. Eu vou finalizando o programa, mandando um super beijo para todos os meus ouvintes. Gente, beijo. E acompanhe amanhã o Globo de Espelhos com duas convidadas super especiais, Camila e Clays. Acompanhe Beijão amanhã. pra Um todos. beijo para todos. Gratidão. Tchau.